O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Sou o padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova. Minha gente, nós estamos caminhando e cada dia que passa, mais perto ficamos do Natal, certo? Como disse, hoje inicia a novena de Natal em tantas paróquias, comunidades. Às vezes os grupos se reúnem para fazer a novena em família, e isso é muito importante. Repito o que eu tenho dito esses dias: não deixe esses sinais tão importantes esquecidos, deixados de lado. Ah, já fiz isso há muito tempo, como é que eu vou fazer de novo? O padre já repetiu aqui algumas vezes nas missas que eu estou celebrando durante a semana. Muitas vezes a gente vai esquecendo, deixando os sinais. Aqui no santuário tem ali 2 sinais muito bonitos, que é a árvore de Natal, está ali, muito grande e bonita, não é? Um sinal muito bonito para que a gente lembre, quando a gente entra nas igrejas, está lá, e que entre na sua casa também você lembre: opa, estamos vivendo o Natal. E do ladinho ali, o presépio, que está ali Nossa Senhora, os Reis Magos, também alguns animaizinhos, São José. Está vazio, porque ainda não chegou o Natal. E assim a gente pode ter que deixar o melhor, colocar na nossa casa também sinais que preparem o nosso coração para o Natal que está chegando. E dentre esses sinais, hoje iniciamos um muito importante, que é a novena de Natal, que reúne a família, reúne com os amigos para rezar, preparar a nossa casa, o nosso interior para esse dia tão importante. Dito isso, eu digo para vocês também, diante das leituras que hoje a liturgia nos dá, é preciso a gente ter consciência da nossa caminhada junto a Deus. No evangelho que nós ouvimos, e a gente bem sabe já de cor, né? Deus, quando pergunta, ou melhor, o pai pergunta para aquele filho: Filho, faz isso ou pede? Rapidamente a gente diz: eu vou, eu faço. Mas depois não faz. Aqui foi o contrário. Ele disse que ele não ia, mas foi. O outro que disse que ia, não foi. Todo instante nós estamos sendo questionados por Deus a respeito disso. Da nossa vida, da nossa caminhada com Ele. É preciso mudar de vida. Caminhar com Deus, muitas vezes, por dentro vai estar essa resposta: eu não quero, mas eu vou. Porque
se a gente fazer tudo o que a gente quer, como São Paulo diz, não é? O mundo está aí. O meu corpo quer uma coisa, mas não me convém. Então eu preciso caminhar na vontade de Deus. E muitas vezes na vontade de Deus, a maioria das vezes, o não e o arranger interior está ali. Eu não quero, mas eu vou. E quando eu vou, faço a vontade de Deus, caminho na vontade de Deus, Deus está olhando para o nosso coração, para a nossa vida. E eu te digo, viu? Quando nós fazemos algo assim, não é murmuração não, estou dizendo que está arranjando por dentro, mas eu vou. Porque não adianta a gente fazer também a coisa ali só reclamando, só falando mal. Aí não vá não. Mas se sua primeira resposta é não, mas eu vou. Que bom. Eu digo para você, isso é uma grande oração que chega ao céu. Porque Deus viu que você estava ali, dizia que estava pensando em fazer outra coisa, querer fazer outra coisa, mas você diz não àquela coisa e se volta para Deus. Isso é uma oração. Isso é aproximar o sofrimento de Cristo, porque o meu desejo era fazer outra coisa. É igual aquela coisa, né? Você faz uma penitência, sei lá, de doce. Você gosta muito de sobremesa. E aí você vai em um lugar, está aquela sobremesa linda, que dá água na boca. E você fala assim, eu poderia comer um pedacinho. Mas a minha boca está aqui cheia de água. E não é para falar para as outras pessoas, é você e Deus. Você não contou para ninguém. E você diz, não. A minha penitência é essa, e eu vou ser fiel. E você fica no seu silêncio, só você e Deus sabe como sua boca está cheia d'água, e você diz não àquela coisa. É oração. E Deus vê, Deus acolhe, parece uma bobeira, mas é uma oração em tanta. Mas quando você chega e fala assim, olha, eu fui lá, fulano fez um doce, eu não comi, pronto, acabou. Perdeu sua oração. Porque eu já expus a todo mundo, não é? Já falei, já gritei aos quatro cantos que eu não comi aquele doce porque eu estou de penitência. Pronto, acabou. Mas quando você, no seu silêncio, faz a coisa, Deus está vendo. E como Ele acolhe aquela oração, aquele seu desejo que você tinha, disse não, para fazer a vontade dEle. Nós vivemos num mundo que é o mundo das aparências. Tudo a gente tem que mostrar. E as pessoas cobram até para a gente, né? Eu rezo o texto aqui às terças-feiras, e teve uns dias que eu estava fazendo um curso da faculdade, e sempre que eu venho ao texto, eu já coloco lá, ponho um vídeo, alguma coisa lá nas minhas redes sociais, para que o pessoal coloque os pedidos de oração, e eu rezar no texto. Às vezes a pessoa quer colocar um pedido de oração, e às vezes a gente não tem como falar com a pessoa. E hoje, graças a Deus, as redes sociais nos aproximam. E quantas pessoas colocou lá? Padre Sandro, aconteceu alguma coisa? Você está de férias? Você está doente? Porque eu fiquei 2 semanas sem vir rezar o texto. Aí eu coloquei, não, minha gente, está tudo bem, estou fazendo um retiro, tá, um curso, mas a semana que vem estarei de volta. A gente é cobrado, não é? Se a gente não coloca ali, se não aparece. Mas não para querer crescer ou querer ser. Mas nós vivemos nesse tempo de tudo a gente mostrar, tudo a gente querer que o outro veja. E no tempo de Deus não tem isso. No tempo de Deus é o meu coração que se dobra à vontade dEle e não precisa falar para ninguém. Nesse mundo que a gente está vivendo das redes sociais, de colocar uma fotinha lá no Instagram, de fazer um vídeo, de fazer não sei o quê. Ai, é difícil, hein? Mas Deus aceita, Deus acolhe.
porque é isso que Ele quer da gente. Esse evangelho de hoje tem um ponto também que eu quero chamar a atenção, que é quando a gente pensa, e pensa errado. Porque aqui Jesus diz assim: as prostitutas e os publicanos e as prostitutas estarão à frente. Olha, cuidado com isso, viu? Porque em 2 momentos, um publicano e uma prostituta se converteram a Jesus, certo? Uma é santa. Qual o nome dela? Maria Madalena. Ela é santa. Então ela se converteu completamente. Seguiu Jesus, ó. Até na hora da cruz, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Eu só até parar por aqui, senão vou falar muito de Maria Madalena. Sou fã dessa mulher. Essa se converteu. Era uma prostituta. Um publicano também, que é santo e que seguiu Jesus de perto e que nós lemos o evangelho dele hoje. Está aqui, ó. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os 2 são santos. Um pecador, uma prostituta e um publicano. Então não quer dizer que as pessoas têm esse modo errado de interpretar aqui. Fala, olha aí, ó, quem é prostituta, continue, porque você vai ganhar o céu. Não é isso não, viu? Se você é pecador, continue no pecado, porque você vai ganhar o céu na frente do outro. Olha que coisa errada, viu? Não. Aqui está falando de conversão. Aqueles que eram deixados de lado, aqueles que eram apontados, aqueles que você não presta, você vai para o inferno. Esses encontraram Jesus, mudaram de vida, e que vida, viu? E que hoje são santos. Realmente, eles passaram na frente dos doutores da lei, dos fariseus, dos mestres da lei, porque eles se achavam santos. E, de repente, aqueles que caminhavam com Jesus eram aqueles que eram pisados, mas encontraram Jesus e mudaram de vida. E hoje são santos. Que nesse Natal a gente possa pedir ao Senhor essa graça de mudança radical no nosso coração. Que Ele venha com a força do Espírito Santo, tome o nosso coração e a gente possa mudar de vida. Tomar o primeiro lugar, não para querer ser o melhor, mas estar perto de Jesus. Estar bem perto de Jesus. É isso que Ele quer. Esse é o primeiro lugar que a gente precisa buscar. Estar perto de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.